Olá pessoal, sejam bem-vindos à série Construindo Riqueza do Início ao Legado. Meu nome é João Paulo Ferreira, sou assessor de investimentos e planejador financeiro e hoje entramos no segundo módulo da nossa série. Lembrando que é uma série de 4 módulos e cada módulo é composto por 5 episódios. Esse é o nosso 6º episódio de um total de 20 até o final da série. No primeiro módulo, a gente tratou muito ali da fundação do seu planejamento financeiro. Ali a gente aprendeu a decifrar patrimônio, a dominar seu orçamento estratégico, a usar a dívida inteligente, a definir suas metas mais ambiciosas, ou seja, todos os pilares iniciais que a gente precisa para a construção de um patrimônio, certo? Agora, no segundo módulo, a gente começa a entender para onde a gente vai. Você já sabe onde está, para onde quer ir, e agora entender realmente quais os veículos que a gente vai utilizar para te levar lá. Então, para muita gente, esse talvez seja o melhor módulo, onde a gente trata aqui muito do mundo dos investimentos. Para quem busca multiplicar patrimônio, é crucial e muito além do básico. Então, a gente vai começar aqui a desvendar todo aquele ABC do investidor, entendendo ali os principais mercados, como eles funcionam e por aí vai. Bom, primeira pergunta, por que entender os mercados é crucial? Talvez você que está aí do outro lado já seja um investidor, talvez já tenha um patrimônio investido até de forma considerável, né? Talvez já faça seus próprios investimentos, mas o que a gente vai trazer aqui é te provocar para verificar se você está realmente aproveitando todas as nuances e oportunidades que os diferentes mercados oferecem. Então, sem um bom entendimento, você pode estar deixando muito dinheiro na mesa, perdendo a oportunidade de diversificação, rentabilidade, né? Enfim. Talvez você pode estar aí correndo algum risco desnecessário por não compreender a dinâmica certa dos ativos, pode estar limitando o seu potencial de crescimento, né? Preso ali em algum investimento que não está alinhado ali com o seu objetivo. Então, por mais que você já invista, entender sobre o mercado não é sobre prever futuro, nem o objetivo aqui é sobre tomar as decisões mais informadas, mais estratégicas ou para proteger, expandir sua riqueza, certo? Bom, aqui vamos falar das classes de ativos que a gente vai entender e trabalhar numa carteira de investimento. Aqui a gente começa a destrinchar as classes de ativos, tá? Então vamos entender aqui quais são essas principais caixinhas onde o seu dinheiro ele pode ser alocado, né? Essas são as classes de ativos, né? Essas caixinhas que vão fazer a composição da sua carteira. Então sempre que a gente pensar em investimento e para fazer alguma alocação, não é novidade para ninguém, né? Que um dos pontos mais importantes é a diversificação de carteira. É o velho papo da vovó, né? De não colocar todos os ovos na mesma cesta. Então hoje a gente vai falar aqui de algumas das classes de ativos que são importantes para a composição de praticamente qualquer carteira que a gente vai trabalhar. A primeira classe, talvez seja a classe universal que quase toda carteira vai ter, né? Que é a parte de renda fixa. Então, essa talvez seja a classe mais democrática. Então, ela vale para qualquer investidor, independente do seu perfil. Bom, para facilitar a compreensão, entenda que a renda fixa nada mais é do que você pegar o seu dinheiro e emprestar para alguém em troca de alguns juros. Tão simples quanto isso. Então, ela é a base da segurança de qualquer portfólio. Porque quando você entende a renda fixa, talvez aqui de cara você já pode começar a esquecer ali a sua velha poupança, né? Que a gente sempre fala mal aqui que não faz sentido manter. Então, quais ativos que podem compor essa classe de renda fixa, tá? Então, aqui a gente vai ter, por exemplo, o tesouro, que nada mais é do que emprestar um dinheiro para o governo. Então, o tesouro ali significa segurança máxima, né? O risco de crédito aqui é muito baixo. Então, ele é ótimo para compor sua reserva de liquidez, de oportunidade, que a gente até conversou em outros episódios. O CDB também é outra estratégia, né? Que nada mais é do que emprestar o dinheiro para os bancos. Então, como ele tem um risco um pouquinho maior, a gente acaba conseguindo algumas taxas melhores comparado ali ao tesouro, que a gente vai ter por padrão. Há também as LCIs e as LCAs, que são letras de crédito imobiliário e do agronegócio. Também são títulos bancários, só que elas têm lastro nesses setores. Então, elas acabam sendo um pouquinho mais seguras comparado a um CDB. Outra vantagem que elas acabam tendo é que elas são isentas de imposto de renda. Excelente para uma otimização fiscal, tá? Outra classe seria os créditos privados, né? Nessa aqui a gente está nada mais do que emprestando dinheiro para as empresas. Então são títulos de dívida de empresa que financiam seus projetos de expansão ou para financiar o próprio negócio. Aqui nessa categoria a gente vai ter 3 títulos básicos de alocação, que são os CRIs, os CRAs e as debêntures incentivadas.
as debêntures comuns e as debêntures incentivadas. Então elas têm as vantagens, as incentivadas junto com os CRIs e os CRAs, de serem isentos de imposto de renda, também outra ferramenta perfeita para otimização fiscal. Bom, então aqui um resumão aqui dos ativos de renda fixa, né? Talvez um dos principais que a gente vai trabalhar na média. O segredo aqui de uma composição de carteira é sempre fazer um equilíbrio entre segurança, liquidez e otimização tributária. Algo que a gente ainda vai explorar em detalhes em alguns outros vídeos no futuro, tá? A segunda classe que a gente pode pensar na composição da carteira é a renda variável. Aqui é uma parte mais arrojada da carteira, tá? Então aqui não é para qualquer tipo de investidor, então realmente aquele investidor que tem um pouco mais apetite a risco. Então se você não tem esse apetite, melhor não encarar essa classe na sua carteira, ou se decidir alocar, coloque em posições menores, né? Comece ali com 2%, 5% da carteira, para você começar a entender a dinâmica de como é que funciona, tá? Quando a gente fala em renda variável, como ação, por exemplo, né? Qual que é a lógica? O que você está fazendo é comprando um pedacinho da empresa e se tornando sócio dela. Como é que a gente ganha dinheiro com ações? Quando você compra as ações, você passa a ser sócio daquela empresa. Você acaba participando dos seus lucros, ali são os dividendos que são distribuídos, ou da sua valorização, né? Quando a empresa está crescendo, está gerando capitalização de mercado, então você ganha também com essa valorização das ações. E aqui, quando a gente pensa no globo de renda variável, na parte total, a gente pode dividir nos seguintes ativos. Ações diretamente, né? Aqui é comprar ação diretamente lá no mercado por meio da sua corretora. Então, o objetivo aqui é escolher as boas empresas, né, para se tornar sócio, as empresas que você vai compor sua carteira. Então, por exemplo, vou comprar ações de Petrobras, me tornar sócio dela, receber os dividendos e por aí vai. Uma outra classe, dentro da renda variável ainda, seriam os BDS. Nada mais são do que recibos de empresas listadas no exterior. Então, nada mais são do que comprar um recibo de uma empresa estrangeira, né? Então você quer acessar empresa internacional sem ter que tirar o dinheiro do Brasil, você pode comprar BDR. Então, por exemplo, vou comprar um BDR da Apple, né? Me tornar sócio dela. Você não chega a ser bem um sócio direto, porque isso que você está comprando é um recibo, mas ele tem lastro na ação que está lá listada no exterior. Então acaba sendo mais ou menos elas por elas, né? Os dividendos você vai acabar recebendo também. Então é outra maneira de você compor a parcela de renda variável. Outro ativo que compõe a parte de renda variável são os fundos imobiliários, que nada mais é do que comprar uma pequena fatia de um imóvel para investir no mercado imobiliário, sem toda aquela burocracia de ficar comprando imóvel físico, né? E a ideia aqui é receber os aluguéis e a valorização dessas cotas, né? Isso acontece quando os imóveis também se valorizam. Uma outra ideia também seria investir via ETFs, que é um fundo listado em bolsa, né? São os fundos passivos. Eles são utilizados para replicar os índices que você tem de mercado. Então é uma ótima forma de diversificar sua carteira com baixo custo. Então, um exemplo, vou investir num ETF que replica o Ibovespa, né, que são a cesta das ações que compõem a Bolsa Brasileira, né? Então, ao invés de você comprar todas as ações que compõem o índice lá do ETF, você compra um ETF só, ele já vai te dar a composição como um todo, né? Ela já é uma diversificação por si só dentro da classe de ativo e do índice que você está querendo replicar. Bom, então dentro da parte da variável, esses seriam aqui alguns exemplos que a gente poderia utilizar. Então entenda que a renda variável, ela oferece um maior potencial de rendimento no longo prazo, claro, mas exige um bom entendimento de risco de diversificação, tá? Então não é para qualquer pessoa, como a gente já comentou, então entenda de fato o que você está fazendo, tá? Uma terceira via de investimento são os fundos de investimento, que aqui não se trata necessariamente de uma classe de ativo. Os fundos de investimento são um veículo que acessa as classes de ativos. Então nada mais imagina que como se fosse um condomínio. Então você lá é um condomínio, então você coloca o seu dinheiro junto com várias outras pessoas, né, vários outros condôminos, dentro de uma sacola, né? Imagina que você está colocando dinheiro numa sacola, e aí chega lá um gestor profissional, pega essa sacola com o dinheiro de todo mundo e faz a alocação nos ativos de forma profissional. Então é uma gestão profissional, então você delega essa gestão, né, essa escolha dos ativos que você faria, você vai delegar para um gestor e ele que vai fazer essa composição de acordo com toda a expertise que ele tem. Então os fundos, eles acabam sendo uma ótima alternativa para quem não quer perder tempo fazendo análise dos ativos, né, de cada um por um, de qual ação comprar, qual ativo de renda fixa eu vou comprar. Então, por exemplo, você acaba delegando esse processo com o gestor de ações, em vez de comprar as ações diretamente, e ele vai fazer isso para você. Tá? Então, os fundos, eles podem ser de várias classes, né? Então, renda fixa, como a gente citou,
pode ser fundo de ações, né, de renda variável, como a gente citou aqui também. Então, eu posso comprar aqui um fundo de renda fixa de crédito privado, que vai ter na sua composição majoritariamente só títulos de crédito privado. O próprio gestor vai lá, faz a seleção, escolhe os melhores ativos e põe na composição de fundo, e essa rentabilidade ela é replicada ali para a sua carteira. Um outro exemplo de fundo também são os fundos multimercados. Esses fundos são fundos mais flexíveis, né? Eles acabam podendo investir em várias classes de ativos diferentes, buscando a rentabilidade de diferentes cenários econômicos, né? E por aí vai. Então eles são essenciais ali, é uma importante estratégia para a diversificação. Como eles acabam tendo uma volatilidade um pouco mais alta, acaba sendo mais interessante para investidores de perfis moderados ou um pouco mais arrojados, certo? Outros fundos de investimentos que a gente tem são os fundos de participação, que a gente chama aqui no mercado de private equity ou de venture capital, depende da qual categoria ele se enquadra, né? Então, é aquele fundo para quem quer busca um maior risco, mas também, consequentemente, um maior retorno. Então, são investimentos ali em empresas não listadas em bolsa, né? Por isso que chama private equity, são empresas privadas, né? E com alto potencial de crescimento. Então, talvez seja realmente, uma das classes que a gente acha que é realmente mais arrojada, mas embora talvez seja um dos fundos que pode gerar um maior retorno na sua carteira ao longo do tempo, tá? Bom, então se tratando de fundo, um ponto-chave aqui, os fundos ele acabam oferecendo ali um acesso a uma estratégia sofisticada, né, expertise dos gestores profissionais que estão por trás daqueles fundos, né? Então você pode pensar, poxa, então que ótimo, né? Basta eu pegar, alocar num fundo e está tudo certo, que é muito mais fácil. Realmente é muito mais fácil, mas o cuidado que você deve ter ao alocar num fundo é saber escolher o fundo, né? Então aqui você está ok, você não precisa ficar preocupado com quais ações escolher, mas você vai ter que ter um processo de escolha desses fundos, desses gestores, quem vai tocar isso para você, né? Então por isso que acaba sendo importante a ajuda ali de um profissional para te ajudar a fazer toda essa seleção, percentuais, o peso na carteira, né? De acordo com aquilo que você está traçando, tanto de objetivo quanto de perfil que você tem. Ok, agora vamos entender aqui alguns conceitos que são essenciais para a gente começar a navegar nesse mundo dos investimentos. Para tomar decisões inteligentes, então você precisa dominar alguns conceitos que são fundamentais. Então, um deles é entender que toda rentabilidade maior vem com algum risco que também é proporcional, ou seja, maior potencial de retorno, maior risco também. Então, o seu trabalho é buscar um melhor retorno para o nível de risco que você está disposto a correr. Então, não existe um almoço grátis no mercado financeiro. Essa é uma lição muito importante. Outro ponto é se atentar com a liquidez, que nada mais é do que a facilidade e velocidade com que você pode transformar um investimento em dinheiro no momento que você precisar. Então, lembra que nós já comentamos em outro episódio lá atrás, né? Liquidez é necessária ali para a sua reserva de oportunidade, mas nem sempre é ideal para o longo prazo. Então, para alguns ativos que vão ficar investidos por um prazo mais longo, porque o objetivo dele é ganhar rentabilidade. Então, eles não vão ter liquidez e está tudo certo. Um outro conceito importante é o da diversificação. Então, como a gente comentou no início do vídeo, nunca coloco todos os ovos na mesma cesta, né? Então, a gente falou isso. Essa talvez seja a estratégia número 1 para gerenciar risco e proteger seu capital. Então, não é só ter vários investimentos, mas ter investimentos que se conformam de maneira diferente em cenários variados, tá? Outro ponto é o horizonte de investimento. Então, por quanto tempo você pretende deixar seu dinheiro investido? É para 10 anos, é para 15 anos, é para sua aposentadoria, né? Isso vai influenciar diretamente o tipo de ativo que você deve escolher ali na sua carteira. Bom, pessoal, entender esse ABC dos investimentos, dos mercados, é talvez o seu ponto de partida para ir um pouco além e para construir realmente um portfólio que reflita ali nas suas metas. Então, nas próximas semanas, a gente vai mergulhar em cada uma dessas classes de ativos que a gente comentou aqui com um pouco mais de profundidade. Hoje foi mais para ter um esboço geral. A gente vai mostrar um pouco das estratégias, das oportunidades, né, o que realmente interessa para o investidor que busca construir seu patrimônio com segurança, ok? Bom, se fez sentido esse vídeo, já compartilhe com outros investidores que também queiram ali buscar elevar seu nível de conhecimento. Bom, na próxima semana, a gente vai falar sobre diversificação. Como proteger e potencializar o seu capital usando as estratégias corretas, tá bom? Não perca o próximo episódio na semana que vem e até a próxima!